Tá todo mundo, estamos, né, no mudo. E aí eu vou começar e aí o povo vai chegando, tudo bem. Bom dia a todos, bom dia aos que estão nessa sala, bom dia aos que vão chegar, bom dia aos que vão ouvir esse Apegando-se pela gravação do YouTube, né? Vamos orar para a gente iniciar hoje um novo livro aqui no Apegando-se às Escrituras. A gente vai iniciar o livro de Josué. Mas vamos orar antes, né? Sejam todos muito, muito bem-vindos. Senhor, obrigada, Jesus, por essa manhã tão especial. Senhor, obrigada porque o Senhor preparou esse tempo, essa mesa aqui para nós, Senhor. Obrigada, Jesus, porque é sempre tão bom quando a gente se reúne para ler, para estudar, para meditar na tua palavra, Senhor. E eu quero especialmente, Deus, colocar diante de Ti, Pai, esse estudo do livro de Josué que a gente vai começar hoje. Que o Senhor venha trazer revelação, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, Senhor. Muitas vezes é um texto até tão conhecido, mas o Senhor tem essa capacidade de nos revelar coisas maravilhosas, coisas que a gente não tinha percebido antes. Que o Senhor venha trazer toda a inspiração, que o Senhor venha mostrar para nós, Senhor, como que essa palavra de hoje ela vai ser aplicada na minha vida, na vida de cada um que já está aqui nessa sala. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Porque é bem isso, né? A gente está aqui para ler, para estudar a palavra, mas essa palavra, ela precisa, nosso coração precisa sentir cada vez mais fome, mais sede dessa palavra, né? E que a gente possa com a ajuda do Espírito Santo, aplicar essa palavra na nossa vida, né? Eu fui pesquisar, semana passada ficou uma dúvida quando foi que a gente começou, em Gênesis, né? Quem estava aqui lembra disso. E aí eu fui pesquisar. Vejam só, a gente iniciou o capítulo 1 de Gênesis em 18 de fevereiro de 2024. E domingo passado, a gente está em 2026, né? A domingo passado a gente terminou o Pentateuco. Veja como esse estudo foi, né? Minucioso a cada semana. E aí a gente terminou a leitura a semana passada de Deuteronômio. E foi um capítulo bem assim nostálgico, porque era a despedida, né, de Moisés. Deus, ele chama Moisés, leva para um monte, faz ele contemplar a terra prometida, ver tudo ali que o Senhor tinha prometido, mas ali ele recolhe Moisés, né? E duas coisas que me chamaram a atenção é que Moisés ele morreu com 120 anos e a Bíblia diz que os órgãos dele estavam normal, assim, ele não tinha envelhecido, né? Eu vou até ver aqui onde é realmente que fala isso, que eu achei muito interessante isso. Vê só, Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Que maravilha, né? Isso só Deus que permite mesmo. E aí a gente finalizou o, o livro de Deuteronômio. Eu vou só ler para vocês esse final de Deuteronômio, que foi a semana passada com Kátia. Inclusive, Kátia, ela foi passar uma temporada com a filha, né, nos Estados Unidos. Ela não está aqui, mas deixou essa missão aqui para a gente, para todos nós, né? Então, vamos lá. E aí, olha só, porque a gente vai entrar hoje no livro de Josué. Pegue sua Bíblia, se você não pegou ainda, pegue na cama mesmo, assim, procure, peça para alguém levar para você. Pegue seu café, que eu já tô aqui com o meu, que eu amo, um cafezinho, uma água, né? E vamos lá. Eu vou ler só o final aqui do Deuteronômio 34, fazendo um link com a semana passada para a gente entrar hoje em Josué. No finalzinho, versículo 9 diz assim, Deuteronômio 34, a partir do 9. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor
tinha ordenado a Moisés, né? Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito contra o Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Moisés realmente foi um grande homem de Deus, né? Um grande líder. E a gente vê aqui esse final, Deuteronômio, a morte de Moisés. Mas aí a gente vira a página, só é virar a página aí da sua Bíblia, e a gente vai entrar no livro de Josué. Olha só, eu vou ler só do 1 ao 6, depois eu faço um contextozinho para vocês. Vamos lá, Josué, do 1 ao 6. Depois da morte de Moisés, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde vocês puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Eu vou parar por aqui. Eu li só do 1 ao 6. Mas, gente, que coisa linda, né? A gente vê Moisés, aquele grande homem de Deus, aquele grande líder, um profeta que era manso, que a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso da terra. Ele via Deus face a face. A gente lembra, a gente canta aquela música, né, da sarça ardente, e a gente imagina essa intimidade de Moisés com Deus. E aí você imagina o desafio para esse jovem Josué de substituir, de fazer essa transição de liderança. Ali era um momento de transição de liderança. Moisés havia morrido e agora Josué iria substituí-lo na missão que era levar aquele povo à terra prometida, não é? Existia uma promessa de Deus e a gente já caminhou por isso aqui. Deus, lá em Gênesis 12, Deus, ele promete a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que vai manar leite e mel, né? Então, Deus, ele fez uma promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó. Então, tinha toda essa promessa que iria se realizar. Poderia ter sido realizada em poucos dias, mas aí veio a desobediência e tudo mais, e o que a gente já soube, a gente já sabe, e aí demoraram anos para entrar nessa terra prometida. Então, Josué está diante, veja, Josué está diante de uma missão que foi dada a ele. E essa missão foi dada pelo Senhor. Não veio de Josué, não veio de alguém, mas veio do Senhor. É o Senhor quem fala para Josué ali: Olha, Josué, você vai ficar com essa missão. Meu servo Moisés é morto e agora você vai preparar esse povo e vai atravessar o Jordão e vai conquistar essa terra prometida, né? Josué iria enfrentar esse desafio. E assim, eu gosto muito de já falar assim, porque enquanto eu estava lendo isso aqui, eu pensei assim, poxa, quais são os desafios que nós temos que enfrentar? Como ministério, aqui cada um deve ter um ministério, ou não está em ministério, mas na sua família, no seu trabalho. A gente tem inúmeros desafios, né? Mas quando a gente ouve essa voz do Senhor dizendo, olha, vai, eu vou estar com você, né? Vai, não tenha medo, seja forte e corajoso, eu vou estar com você. E foi mais ou menos isso ali. Eu acho que, embora
tremendo, né? Josué deve, meu Deus, eu vou substituir. A gente sempre fica nessa comparação, né? Ah, porque ele era tão bom, ele fazia isso, ele era assim, e eu vou substituir. Será que eu tenho essa capacidade? Tem, porque ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível e a gente precisa aprender a passar o bastão. Aprender a passar o bastão, a preparar novos líderes, a preparar, a treinar pessoas, capacitar pessoas para que elas prossigam a missão, né? E aí, mas por que Deus escolheu Josué? E aí eu queria mostrar para você, não foi uma escolha à toa, não. Não foi uma escolha assim, ah, porque ele era jovem, ele era bonitinho, não. E, inclusive, daquela geração que saiu lá do Egito, né, que se libertou do Egito, apenas Josué e Caleb, acima de 20 anos, apenas Josué e Caleb vão entrar nessa terra prometida. O restante todo morreu, ficou no deserto, minha gente. Todo aquele povo que saiu, eles morreram no deserto por conta de desobediência. Eles não herdaram a terra prometida. Apenas Josué e Caleb. Apenas Josué e Caleb. E aí eu fui pesquisar sobre isso, né? Eu fui pesquisar sobre isso. Eu queria trazer aqui uns dois pontos para vocês. Primeiro, Josué ele saiu lá do Egito. Ele andava com Moisés. Ele era o auxiliar de Moisés. Olha, Êxodo 24:13. Eu vou ler só alguns versículos aqui. Êxodo 24:13 diz assim: Moisés partiu com Josué, o seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. E Êxodo 33:8 a 11, que é o versículo que eu mais gosto, que diz assim: olha. é, Sempre que Moisés ia até lá, ia ao monte, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à entrada da sua própria tenda, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se levantavam e adoravam, cada um na sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala a um amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, olha só, grifa o seu mais aí na sua Bíblia, grifa o seu mais. Êxodo 33, eu tô, tá? Vou repetir o versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento. Moisés voltava. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Então, Josué, ele seguia os passos, ó, segue o líder, né? Ele seguia os passos de Moisés. O povo, cada um se levantava, adorava a entrada da sua casa. Josué, ele ficava ali, ó. Ele ficava junto de Moisés. Eu acho que ele ficava assim: eu quero o que esse homem tem. Eu quero essa sede que ele tem. Eu quero essa intimidade com Deus que ele tem. Eu quero esse Deus que ele vê, que ele fala. Eu quero. Josué tinha essa busca, né? Essa vontade, esse desejo de estar ali próximo de Moisés, porque ele sabia que não era Moisés homem, mas era o que se revelava, era o Deus que se revelava a Moisés. Então Josué estava ali nessa busca. Então Deus ele vê a nossa busca. Deus, ele vê o nosso coração desejoso, né, por ele. Deus vê isso. Olha só. E aí, tem outra coisa também que Deus viu em Josué, que eu imagino, né, que assim, eu tô falando. Mas por que que Deus escolheu Josué? Ele buscava essa intimidade. Ele buscava, ele não se contentava. Moisés descia do monte, ele ficava lá. Ele queria mais, ele queria mais. Eu não sei como é que está o teu estado hoje, mas assim, queira mais de Deus, porque ele tem mais para você. Queira mais, né? Não se contenta em ficar só de domingo a domingo, uma vez na semana, numa célula. Todos os dias, busca ao Senhor, né? Buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o coração. A gente precisa buscar o Senhor, buscar o Senhor. E aí,
Eu vou ler outra coisa também para vocês sobre Josué. Está lá em Números 14, 6, 9. Olha só, é aquela passagem dos espias, né? Que Moisés ele manda 12 espias espiarem a terra prometida. E aí, quando voltam os espias, a gente vê que 10 deles, 10 fazem um relato totalmente negativo, né? Tem gigantes, a gente vai ser esmagado, eles vão matar a gente, o povo de lá é muito forte. E apenas Josué e Caleb têm uma narrativa diferente daquele povo. E aí eu vou ler aqui para vocês, olha só. É, Números 14, 6 ao 9. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, os quais estavam entre os que haviam espiado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: A terra que percorremos para espiar é excelente. É excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra onde fluem leite e mel e dará ela para nós. Apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo dessa terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Meu Deus do céu, que texto, né? Então, Josué e Caleb, eles se levantam no meio daquela comunidade, eles rasgam as suas vestes numa atitude de assim, de arrependimento até diante do Senhor. Meu Deus, o que é que eu estou ouvindo aqui, né? O que é que eu estou ouvindo aqui? Gente, se o Senhor prometeu isso pra gente, se o Senhor disse que essa terra é boa e que a gente vai habitar nela, o Senhor é a nossa proteção. O povo de lá não tem a proteção que a gente tem. Vai pegando isso aí para sua vida diante do desafio que eu falei que você possa estar enfrentando, não sei, ministerialmente, familiar. O Senhor é a sua proteção. Se o Senhor disse, olha, não tenha medo. Ah, mas tem isso. Ah, mas tem aquilo. Ah, mas essa situação está muito difícil. Ah, mas isso é irreversível. Ah, mas isso é impossível. Se o Senhor falou, muda a tua narrativa diante desse quadro. Muda, porque uns viram umas coisas lá, mas Josué e Caleb viram o que Deus poderia fazer com eles naquela terra. Eles enxergaram as promessas, né? Eles tiraram os olhos das circunstâncias. Eles tiraram os olhos dos gigantes, sei lá de quê. Eles viram, é porque não está nesse texto aqui, mas as uvas, os cachos de uva eram carregados. Pessoas tinham que carregar cachos de uva, de tanta uva boa que tinha ali. Imagina. É a gente olhar o lado bom das coisas, gente. É a gente enxergar além, sabe, do que está diante de nós. A gente tem um Deus que é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Quem será contra nós? Então, esse livro de Josué ele traz o cumprimento das promessas de Deus. O cumprimento das promessas de Deus. A gente vai ver as promessas que Deus fez a Abraão, Isaac, Jacó, né, a Moisés. Elas vão se cumprir, vão começar a se cumprir. Eles vão entrar nessa terra prometida. Porque esse livro, né, esses capítulos que a gente vai ler aqui mais na frente, tem cada capítulo lindo. Ai, meu Deus, o capítulo 2 eu vou amar. Ainda bem que Kátia viajou e deixou comigo Josué, porque eu amo aquele capítulo lá de Raabe, né? Mas vai chegar lá, eu já vou me adiantar, não. Mas assim, e a passagem do Rio Jordão também, ai, glória. E assim, quanto mais eu estudo, quanto mais eu pesquiso, eu mergulho, mais eu amo a palavra de Deus. Eu queria, assim, deixar esse gostinho para vocês, né? Como é bom a gente aprender, sabe? É como um tesouro mesmo que a gente vai pegando assim e a gente vai vendo quantas maravilhas. A gente vai ver a fidelidade de Deus aqui. A fidelidade de Deus, porque Deus ele é fiel. Ele cumpre as suas promessas, né? E eu fico pensando assim, poxa, Deus, o povo foi tão desobediente. Minha gente, o povo queria água. O povo chegou a dizer, a verbalizar, veja, a verbalizar que era melhor quando eles estavam no Egito, porque lá eles tinham cebola, eles tinham comida à vontade. Eles verbalizam que preferiam ser escravos
do que caminhar nessa jornada rumo a uma terra prometida que o Senhor estava dando para eles. Sabe? São as escolhas assim, né? Deus, ele tem planos maravilhosos para a gente, né? Ele tem sonhos maravilhosos para a gente. Mas a gente muitas vezes fica acostumado com as migalhas, com as coisas e com a escravidão, né? Precisa se libertar disso para experimentar mais de Deus, algo novo de Deus, né? E aí, algo que eu quero, para finalizar aqui, de 1 ao 6, que eu ainda vou concluir aqui, né? O livro, os outros versículos. Mas veja só, Kátia, na semana passada, ela falou algo interessante. O nome de Josué era Oséias. Era Oséias. Quem lembra, né? Kátia falou isso aqui a semana passada. O nome de Josué era Oséias. E o nome dele foi mudado para Josué. Para Josué. E sabe o que significa o nome Josué? Significa o mesmo significado do nome de Jesus. O Senhor é salvação. Deus é a salvação. Esse é o significado do nome Josué, que é o nome de Jesus. Igual, Josué e Jesus, né? Yeshua, Jesus, enfim, Josué, como quiserem pronunciar aí. Mas a questão aqui tudo na Bíblia aponta para o Cristo, né? A Bíblia toda ela aponta para Jesus. E aí a gente vê aqui Josué entrando, entrando numa terra prometida, realizando o cumprimento das promessas de Deus que Deus tinha feito. E a gente vê ele tipo uma tipologia de Cristo, né? Josué como Jesus. Jesus, ele veio e ele nos guia a uma terra prometida, a Jerusalém celestial, né? Josué estava caminhando com aquele povo para ganharem, conquistarem, né? Conquistarem aquela terra prometida. Jesus veio e ele conquistou para nós uma Jerusalém celestial. Ele nos fez adentrar nessa Jerusalém celestial através da morte, da ressurreição dele. Ele abriu um novo caminho. Jesus abriu um novo caminho, né, para nós, essa Jerusalém. E aí, onde é que está isso? Isso é verdade mesmo? Como é isso? Vamos lá, vamos lá. Aqui é a palavra, aqui é apegando-se à palavra. Tem coisa que eu falo da minha própria imaginação, que eu gosto de viajar. Mas aqui, vamos lá, Hebreus 4, 6 a 11. Pri, bota aí para o povo ler. Hebreus 4, 6 a 11. Olha o que diz isso. Meu Deus do céu, vamos lá. Resta, Hebreus 4, 6 a 11. Resta um descanso para o povo de Deus. A nova Jerusalém celestial, o descanso eterno. Não, estou lendo errado, vamos lá. Isso aí que eu já falei. Olha só, Hebreus 4, 6 a 11. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso. Ele está falando aqui, Hebreus está falando do descanso eterno, do descanso celestial. Olha só o que que ele diz. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez determinado dia, chamando de hoje ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que antes fora dito: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de um outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entra no descanso de Deus também descansa do seu trabalho, como Deus descansou do seu. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém venha a cair, seguindo exemplo daqueles que desobedeceram.
Meu Deus, claríssimo, né? Então Deus estava dizendo ali. E aí eu vou agora voltar aqui para o texto, porque o texto de Josué ele vai falar, ele fala duas vezes, eu acho que foram duas vezes, a palavra descanso. Ele fala essa palavra descanso, né? Falando da terra como um lugar de descanso, um lugar onde ele queria, Deus queria que esse povo habitasse tranquilamente, com segurança, em paz. Essa era a promessa daquela terra. E aí vamos voltar aqui para Josué, a partir do 7. Vejam só, o que é que Deus está continuando a falar com Josué. Josué, né? Deus está dizendo a ele: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar. Veja que coisa linda esse discurso aqui, nessa conversa de Deus com Josué. E Deus conhece o coração da gente. Deus repete aqui várias vezes, se você for ver aqui esse texto, tem as palavras: Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei, não tenha medo, seja forte, seja corajoso. Por quê? Porque Deus sabia que a missão era difícil. Era desafiador. E aí a gente pode pensar assim, poxa, mas Deus não poderia fazer tudo sozinho? Deus não poderia destruir aqueles gigantes? Por que que eles tinham que conquistar aquela terra? A terra estava lá, mas eles tinham que lutar. Vocês vão ver que tem muita luta, tem muitas conquistas. Eles batalham ali dentro dessa terra prometida. Por que que Deus não dá tudo gratuitamente assim, tudo certinho, né? Deus quer nos ensinar algo, gente. Deus quer nos ensinar, e para mim aqui esses versículos, eles são muito. O versículo 8 então, se você quer prosperar, se você quer ser bem-sucedido, você deve andar com Deus. Andar com Deus. Ele fala aqui, olha. Não deixa de falar das palavras do livro dessa lei, né? Naquela época eram os livros da lei, então eles tinham que ler e falar, porque tinha a Torá, tinha as leis. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, né? A gente pode andar em sintonia com Deus, andar em sintonia com Deus diariamente, perguntando: Deus, e agora? Qual o passo que eu dou? Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Deus, diante disso, o que é que eu vou fazer? E com certeza você vai ouvir a voz de Deus dizendo: não tenha medo, seja forte, seja corajoso. Eu estou com você. Eu nunca lhe deixarei, nunca lhe abandonarei. Porém, contudo, todavia, né? Medite na palavra do Senhor dia e noite. Converse com o Senhor, conheça o Senhor, tenha um relacionamento com Ele, né? Não só de ler a palavra e deixar ela aberta assim na sala, aqui na sala, né? Antigamente era assim. Chegava na casa da minha avó, tinha a palavra aberta no Salmo 91, né? Deus quer relacionamento. Deus quer relacionamento. Veja, aqui, você pode perguntar, mas e Deus vai falar? Deus fala. Veja, a gente está falando de Antigo Testamento, a gente nem está no Novo. A gente está no Antigo e a gente vê Deus se dirigindo a Josué. A gente começou Josué 1 dizendo que é, depois da morte de Moisés, né, Deus se dirige a Josué. Deus fala com Josué. Então, é Deus que está falando com Josué. É Deus que fala comigo e com você. Ele fala assim, né? Ele fala. Então, que a gente possa abrir os nossos ouvidos e ouvir o que Deus está falando. E aqui está o segredo, gente. Olha,
Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido quando a gente tiver esse relacionamento com a palavra de Deus, né? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Os preparativos para a conquista da terra. Então a gente vai ler a partir do versículo 10. Eu vou lendo aqui com vocês, porque tem algo aqui que me ressaltou e eu quero trazer aqui para vocês. Vejam só. Assim, Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Eles estavam ali, Josué já tinha recebido, né, essa missão ali de liderança e estava ali organizando o povo. E ele diz: daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão nesse ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. O Senhor, o seu Deus, lhes dá. A missão não é de Josué, a missão é de Deus. É Deus quem vai fazer esse povo entrar, atravessar o Jordão. Não é ele. Por mais intimidade que ele tenha, por mais guerreiro que ele seja, porque ele é um guerreiro, Josué, né? Por mais habilidades que você tenha como líder, eu e você podemos ter muitas habilidades maravilhosas, mas se o Senhor não estiver na frente, se o Senhor é ele que é tudo sobre ele. É tudo sobre ele, né? Tudo sobre ele. Então, Josué já está deixando bem claro aqui para o povo: ó, vocês vão entrar e tomar posse da terra que o Senhor vai lhe dar. E aí ele continua: mas as tribos de Ruben, de Gad e a metade do tribo de mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu, grifa aí essa palavra, descanso, e dar-lhes essa terra. Começa a primeira vez, né? Ó. Lembrem-se da ordem que Moisés, servos do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhe essa terra. E aí continua o versículo 14. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu, a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, a leste de Jordão, na direção do nascer do sol. Veja só. Então, aqui a gente vê, né? Ele fala 2 vezes essa palavra, descanso. Descanso. Deus vai dar essa terra para vocês. E interessante, né? Esse discurso aqui de Josué, quando ele está falando isso para o povo. É, ele poderia começar dizendo, né? Olha, vocês vão entrar na terra que Deus deu a vocês. Mas lá a gente vai ter luta, a gente vai enfrentar gigantes. Não vai ser só melzinho na chupeta, né? Não vai ser só conquistas e vitórias, a gente vai ter perdas. Ele poderia ter um discurso assim, mas como líder, a missão dele aqui era trazer essa palavra, né, de um encorajamento ali para aquele povo, de estratégia ali. Ele estava ouvindo de Deus e transmitindo àquele povo. E ele precisava passar essa segurança para esse povo, essa firmeza para esse povo, né? O que ele tinha ouvido de Deus era mais ou menos o que ele estava aqui, ó, porque a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Então ele vai dizer ao povo: olha, Deus vai dar essa terra para vocês, essa terra de descanso, né? De descanso. E eu quero, a gente fez essa associação com aquele texto de Hebreus, agora há pouco, né? Que Jesus, ele diz lá em Hebreus, há um tempo sabático, há um tempo de descanso para o povo de Deus. Jesus veio para trazer esse descanso para nós, né? Não é só dureza, não é só cansaço, muito pelo contrário, né? Jesus diz: aprendei de mim, o meu fardo é leve, né? O meu jugo é suave, né? Que a gente possa encontrar esse descanso. Se você hoje está assim cansada, né, sobrecarregada, escuta o convite de Jesus: venham a mim.
Venham a mim, você encontrará descanso. Jesus é o nosso descanso, né? Ele tem um cantinho assim no colo dele para mim, para você que está cansado, que está sobrecarregado. Vamos até ele. E eu acho incrível como o Senhor ele renova as nossas forças, como ele nos dá graça, como ele nos dá favor, né? Para a gente fazer as coisas do nosso dia a dia. É, rapidinho dá tempo. Essa semana foi uma semana muito, assim, para mim, né? Foi uma semana muito difícil, né? Assim, eu trabalho 8 horas por dia, meu trabalho tá muito muitas coisas para fazer. Ontem eu trouxe trabalho para casa, eu nunca trago trabalho no final de semana. Ontem eu trouxe, teve que fazer, passar várias horas ontem ainda trabalhando. É, tem as coisas, né, do ministério que demanda. Eu tinha algumas responsabilidades durante essa semana. Eu tinha 3 grandes responsabilidades essa semana, missões que eu precisava cumprir. E foi uma semana muito desafiadora. E para mim, esse texto de Josué foi um presente que Deus me deu. Porque quando eu comecei a estudar Josué, comecei na segunda, na verdade, à noite, eu já comecei a ver alguma coisa, estudar. E essa palavra descanso me saltou aos olhos. E eu pensei, Deus, obrigada, porque eu precisava estudar, Josué 1, eu precisava ouvir que tu és o meu descanso, que eu não preciso ter medo diante dos desafios que eu enfrento, que eu não preciso, né, andar insegura, porque o Senhor é a minha proteção e o Senhor vai fazer que tudo dê certo. E olha, milagrosamente a minha semana foi maravilhosa e eu tô entrando assim, essa outra semana ainda, né, renovada, porque o Senhor faz isso. O Senhor faz isso. É, e aí, vamos caminhando aqui para o término, né, de Josué. Depois eu vou abrir aqui o microfone para você falar, para vocês compartilharem. Mas vamos finalizando aqui. O versículo 16. Vamos lá. É, eu vou ler o 15. Eu vou repetir. Eu gosto de repetir as coisas. Então, Josué 1,15. Vamos lá. Até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. E olha só, então, o que eles responderam agora. Veja se não é Deus, minha gente. Então, eles responderam a Josué, aquele povo todinho, né, que agora estava sob o comando de Josué, que estava antes sob a liderança de Moisés. Olha o que eles respondem. Então, eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar, faremos. E aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Meu Deus do céu, que coisa linda, né? Que coisa tremenda. Veja, agora era o povo que estava respondendo a Josué. No versículo 16, veja só o que diz aí. Então, eles responderam a Josué. E aí, quando eles respondem a Josué, termina esse capítulo dizendo: somente seja forte e corajoso. O que o povo esperava de Josué era exatamente o que Deus disse a Josué: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Veja, o que você mandar a gente fazer, a gente vai fazer. Onde você nos enviar, a gente vai. Mas o povo é esperto, né? O povo diz assim: somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Porque esse povo aqui, minha gente, ele foi guiado por Moisés. Eles viram o que Deus fez através de Moisés. Eles viram quando jorrou água de uma fonte.
né? Se eles não viram, eles ouviram dos seus antepassados, das pessoas que vieram dos seus pais, enfim, porque o povo vai dando cria, vai vendo o outro, vai vendo o outro, aí gera, né? Mas, enfim, de alguma forma, eles conheciam esse Moisés, que era um homem que andava com Deus, que fez maravilhas no deserto. Abriu o mar vermelho, fez jorrar água da fonte, né? As pragas, meu Deus do céu, as pragas ali no Egito, aquela disputa ali com o Faraó, com os magos lá de Faraó, né? Que era o próprio demônio, né? Essa coisa assim de fazer igual, de imitar. É, tudo que Moisés fez ali, durante esse percurso no deserto, eles viram que não foi só Moisés, era um Deus, o Deus que andava com Moisés. E aí eles dizem a Josué: somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. E eles reconhecem aqui que o Deus que estava com Moisés está também com Josué, porque eles dizem: somente que o Senhor, o seu Deus. É por isso que, assim, a palavra, a gente precisa ler com muita atenção na palavra. Não dá para a gente ler a palavra assim, pronto, sabe? A gente precisa sentar num lugar, se acalmar, pegar uma água, pegar um café, vou ler direitinho, porque tem as entrelinhas, tem um mais, tem um porém, tem uma vírgula, tem uma coisa que vai chamar a nossa atenção. E aí ele diz, olha, que o Deus que estava com Moisés seja com você, o seu Deus. Então, eles iriam fazer tudo. A gente vai ver que não é bem assim, né? O povo tropeça mais na frente, mas tem muitas cenas aqui desses próximos capítulos que a gente vai chegar aqui no livro de Josué. E, e assim, é, me chama muito a atenção também essa questão do povo responder a Josué. Seja forte e corajoso, né? Deus, ele já tinha falado isso para Josué. E aí o povo testifica isso. Deus, ele não vai dar uma missão para você com a qual ele não esteja junto com você, testificando, cuidando e vai fazer com que as pessoas que você vai liderar vão enxergar em você o Deus que está com você e vão se alinhar ao propósito, sabe? Assim, eu vejo assim, Deus levanta um líder, Deus fala com aquele líder, Deus dá a missão àquele líder, mas Deus levanta pessoas que vão ajudar na missão com ele, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Josué estava tendo ali um respaldo daquele povo. Ele precisava disso. Lógico que ele tinha Deus, tem Deus, e Deus é tudo na vida da gente, amém. Mas ele vai lutar, ele vai precisar de guerreiros que estejam ao lado dele, ele vai precisar de pessoas que andem ali com ele, ele vai precisar de líderes também, de formar outros líderes também. Então, como é importante a gente andar alinhado com a nossa liderança, a gente andar, tem uma missão aqui, a gente pegar na mão e dizer, eu tô com você, meu líder, eu tô com você, meu pastor, eu tô com você, né? Eu tô com você, meu marido, né? Eu tô com você, vamos junto, né? E Deus vai dando graça, Deus vai dando favor, Deus vai, fazendo com que todas as coisas aconteçam. Amém, amados. Eu vou parar aqui meu microfone, vou tomar uma aguinha, mas eu queria que vocês falassem. Vocês podem abrir o microfone, podem levantar a mãozinha, falar o que que vocês aprenderam, o que que Deus falou, né? Como é bom essa troca entre a gente. Então, eu incentivo isso. Tânia, pode começar. Vamos lá, porque realmente eu também sou alucinada por esse livro e os comentários e as coisas são maravilhosos e é um aprendizado para nossa alma. E eu vou ler aqui só dois pequenos comentários que sempre da Bíblia Mensagem. E diz assim que a gente vê Jesué como um dos personagens mais interessantes
ele viveu pela fé em Deus e em obediência aos seus mandamentos. Então, isso é super importante, né? A gente entender isso, viver pela fé e obedecer à liderança, ao pastoreio, não importa a quem esteja ao seu lado, né? E eu também encontrei aqui mais uma coisinha. Aí ele diz assim: Josué e Jesus são o mesmo nome. Josué conduziu o povo de Israel à salvação física em Canaã. Jesus conduz todos que creem a salvação eterna. Então, você falou isso mesmo, mas é sempre bom a gente ouvir, confirmar, comentário bíblico, Bíblia NVI, o outro comentário bíblico, Bíblia, a mensagem. Então, que a gente possa sempre, nesses estudos, o meu estava todo riscado, já estava todo preparado, porque eu já li bastante Josué. Mas é isso. Que bom que a gente vai estudar Josué esse mês com você, porque eu creio que você também passa as coisas maravilhosas. Minha eterna líder. Te amo. Amém, amém, Tânia. Obrigada, querida Priscila. Bom dia novamente, né, a todos. Gente, esse apegando-se é uma riqueza, é literalmente uma riqueza, né? Porque a gente às vezes passa de fato lendo a Bíblia, mas para a gente ter realmente o estudo daquilo e entender, né? Um exemplo, né? Você bateu muito nessa questão do versículo do ser forte e corajoso, e aí me ressaltou aos olhos o seguinte, porque ele fala nos três versículos para ele ser forte e corajoso por alguma coisa, né? E aí no 6 ele fala coragem para liderar. E aí eu entendo realmente que essa questão de você liderar pessoas, né? Eu imagino como é que Josué estava naquele momento, porque assim, ele era auxiliar de Moisés, mas ele estava no momento de transição, ele estava no momento que ele ia liderar uma nação, literalmente, né? Eu fico pensando assim, eu quando recebi uma proposta de emprego para ir morar fora de casa, já fiquei morrendo de medo. Imagina Josué ali, né? Indo para a terra prometida, com uma nação, liderando a nação. Então você imagina realmente como é que estava ali aquela cabecinha dele, né? E aí ele fala sobre essa questão, né, de ser corajoso para liderar, porque a gente sabe que liderar pessoas não é fácil, né? Depois ele vem no versículo 7, coragem para obedecer, né? Para você ser forte, para obedecer à lei. E eu vejo muito essa questão de obedecer à lei como a questão realmente da gente ter. Ele ia ter batalhas externas com o povo de Israel, mas antes dessa externa, ele tinha a batalha interna dele mesmo. E quando você está ali caminhando na lei, é mais fácil de você ganhar, né, aquela batalha interna. E por último, ele vem coragem para confiar na presença de Deus. Porque a coragem não vem da gente, né? A coragem vem de Deus, vem da presença, vem da palavra. A gente tem tanto medo de tantas coisas, e aí eu trago muito isso para hoje em dia. Eu vejo muito que essa transição de Moisés para Josué é Deus dizendo assim: o reino continua, né? Os líderes eles vão estar ali, mas o reino continua. Então, a gente tem que trazer isso para a gente, a gente tem que trazer a caminhada da gente cristã, a gente tem que ter essa coragem que Josué teve, porque se já de um negocinho de trabalho a pessoa já treme, imagine do restante, né? E a gente, de fato, tem que ter perseverança em Deus para trazer a palavra dele, porque o reino continua, o reino está aqui, o reino é hoje em dia. Então, para mim, está sendo sensacional ter se apegando-se para, de fato, absorver tudo, né, relacionado ao que Deus ele quer trazer para a gente. Amém, amém. Anjo de Lari, só enquanto Priscila estava falando, né? A gente precisa ser forte e corajoso, como Josué também, para levar pessoas a se encontrarem com esse Deus que a gente crê, né? Porque nesse mundo que a gente vive, nessa terra que a gente vive, a gente precisa de coragem e de força para evangelizar, para pregar Jesus, para levar pessoas a Jerusalém Celestial, como a gente já conquistou, né? Me veio essa questão também. Lari, Oi, bom dia. Aninha, muito bom. Você começou forte e corajosa aí, muito bem, né? Dado a missão,
tá aí fazendo, muito bom. Eu acho assim, Josué um presente de Deus no processo de liderança, sabe? Porque ele dá a base da liderança. Na hora quando ele coloca que, assim, é, assim como fui como Moisés, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Antes da gente cumprir a missão de Deus, na realidade, a gente tem que estar revestido dele. A gente tem que estar cheio da presença dele, né? Porque Deus é a base da coragem, né? Deus é a base de tudo. Então, eu acho que esse livro ele deixa isso logo no início, isso muito claro. E depois essa repetição, né, de ser forte e corajoso, significa que para mim, para você e para cada um de nós existem muitos desafios, né, que são colocados na nossa frente e que assim, ele dá a gente, né? Ele é a nossa força e coragem, por isso que a gente tem que estar o tempo todo na palavra e refletindo na palavra, meditando a palavra, porque não significa que a gente não vai ter ausência de medo, porque a gente está, mas a gente vai estar na confiança com Deus, né? Então a gente vai estar na confiança, apesar das dificuldades, apesar, né, do que vai ser posto, porque você liderar um grupo desse, né? Aí a gente pensa, ah, mas eu não lidero um grupo desse, mas você lidera a sua família, você lidera uma célula, você lidera um ministério, você lidera lá no seu trabalho, você lidera você mesmo, né? Às vezes só a gente com a gente mesmo liderar nossos pensamentos, né? A gente precisa estar com Deus, né? Porque Ele é que dá realmente essa vida, essa direção. Então, aqui é como se ele fosse uma aula. Antes de ir, se fortaleça no Senhor. Antes de ir, medite na sua palavra. Antes de ir, é, é, tome essa sede, porque assim, é verdade, aqui tem desafio, é verdade, aqui tem dificuldades, é verdade, mas eu vou estar contigo. Então, assim, esse cumprimento da promessa que vai vir, mas tem sangue, suor e lágrima aí no caminho, mas você não está só. E hoje, trazendo isso para hoje, veja, é, se isso não entrar dentro da gente, como é que a gente vai avançar? Porque a gente tem dificuldade todo dia. Não sei como é que é, se é onde a gente mora, onde você mora, mas assim, eu tenho dificuldade quando eu vejo uma dificuldade diária que vem, às vezes, com a gente, onde quer que você esteja. Se a gente não tiver agarrado nas promessas de Deus, se a gente não tiver agarrado no que Ele faz, no que Ele pode fazer e quem a gente é nele, né? A gente cai, a gente perece. Então não olhe as circunstâncias, porque as circunstâncias, às vezes, você está num dia mal, mas olhe para a promessa de Deus, porque Ele cumpre a promessa, né? E em Josué ele diz isso, e simplesmente seja forte e corajoso. É maravilhoso. Obrigada aí realmente é muito empolgante essa palavra de Josué, e a gente deveria ter sempre à mente, porque é uma exposição, é uma coisa, não é do Antigo Testamento, é no diário, é no dia a dia, é no hoje. Muito bom, Aninha. Obrigada. Amém. Amém. Acrescentando só o obedeça. Seja forte, corajoso e obedeça, porque é muito forte a gente entender isso na liderança. Muito bom, Aninha, muito bom Sim. mesmo. Priscila, tu levantou a mão de novo? Levantei. Lari falando essa questão, né? Me vem muito também da questão seguinte: a gente precisa se firmar em Cristo e outra. Ele estava preparando Josué e Israel para entrar em batalha. Eles iam Isso. para a Terra Prometida, mas eles iam passar por batalhas. Então, quando o Lari falou essa questão, né, de se preparar para hoje em dia, o hoje em dia também é isso, é que a gente precisa de fato, estar firmado aqui, né, em Cristo, na palavra, na presença dele, porque realmente vai ter batalhas. A promessa está lá, mas para a gente chegar na promessa tem. Então, Josué estava ali naquele momento em transição, mas ele ainda ia passar por batalhas para chegar na Terra Prometida. Então, Lari, foi maravilhoso também essa tua colocação, porque veio muito nisso na minha cabeça, de você tem que estar firmado nele, né, para as batalhas internas de hoje em dia, porque isso mostra, Josué estava ali, ele foi preparado por Moisés, por Deus, mas para eles chegarem na Terra Prometida, eles iam passar, né, pelas batalhas. Exatamente. Perfeito.
Isso. E alguém mais quer falar? Eu vou só complementar aqui enquanto alguém pensa que vai levantar a mão ou não, rapidinho. E assim, essa coisa do ser forte e corajoso também, eu vejo Deus trabalhando na identidade dele, né, de Josué. Porque ele ia passar por situações que dão medo. E a gente passa por situações que dão medo. E sentir medo é normal, né? Sim, a gente sente medo, sim. Ele não podia era ficar paralisado diante do medo. Como ele não, aquela narrativa ali já foi um aprendizado. Ele viu os gigantes e tudo, mas ele já disse, olha, se Deus tiver, a gente vai fazer e tal, tal. Aquela coragem que ele teve para não ser um Joãozinho vai com os outros, né? Porque a multidão está dizendo isso, eu vou dizer também, não. Deus te deu uma forma de enxergar que é única, então, que ele viu ali, né? Ele sentiu medo, provavelmente, mas não foi um medo que o impediu de entrar naquela terra, de conquistar e das batalhas que a gente vai ver que ele vai passar. Porque antes ele já tinha uma palavra de Deus sobre ele. Seja forte e seja corajoso, né? Eu a minha netinha, né, Marina? Eu vou parar meu microfone já já, pastor. Mas assim, a minha netinha Marina, a gente fica dizendo assim: Mamá, você é o quê? Aí ela, eu sou forte e corajosa. Muito bem. Você é forte e corajosa. Então, esse forte e corajoso me lembra muito ela nesse sentido, né? Da gente trabalhar desde pequenininho a identidade, né, dos nossos bebês. Nós somos seu bebê, Priscila. Ele é forte e corajoso, né? Que a gente possa Amém. estar trabalhando a nossa identidade em Cristo, realmente, mais e mais. Alguém mais quer falar? Não, vamos para o pastor. Oi, gente, estão me ouvindo? Eu estou saindo da garagem, aí não sei se está ruim o som. Tá dando pra Tá ouvir? ótimo, tá ótimo. Ah, que bom. Então vamos lá. Gente, muito bom a gente estar aqui com esse momento, né, novo e falar sobre o livro de Josué é falar também sobre uma nova etapa. E a gente entende isso, né, que Deus reserva para o seu povo, reserva para a gente etapas, reserva para a gente estações. Então, que a gente possa agora, né, olhar com esse tempo, com um novo olhar, esse aprofundamento no livro de Josué, com um novo olhar, como, né, Deus ali reservando um novo tempo para aquele povo, mas que essa é a dinâmica de Deus permanentemente. Ele está sempre reservando novos tempos, né, mas sempre os mesmos propósitos de proteção, de direção, de promessa, de realização, e tudo fundamentado na obediência. Mas muito bom, Ana. Vamos orar, então, vamos colocar diante de Deus o dia de hoje, né, que possamos hoje desfrutar do domingo na presença do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã, obrigado por essa oportunidade, Pai, de mergulharmos na Tua palavra e sempre, Pai, Tu tens algo novo, relevante, especial para cada um de nós. Queremos viver a plenitude de todas as etapas que Tu tens para cada um de nós, como foi para aquele povo, que seja para a gente também nesse novo momento diante de Ti, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, amém. gente. Deus Amém, amém. abençoe Gente, tchau, todos tchau. Amém. vocês. Nos encontramos nas nossas celebrações. É, Amém. amém, tchau.